Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar centroavante que tem negociações avançadas para se tornar novo reforço do Clube do Remo. Estamos falando de João Pedro, 28 anos de idade, está lá no futebol do Vietnã e quem sabe pode ser mais um atleta do Leão do Norte. Vamos ver, galera, um monte de coisa no vídeo de hoje, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar aquele likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, compartilhar o nosso conteúdo para dar aquela moral pro canal, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador na tela. Vamos lá, pessoal, números de João Pedro na última temporada 2024-25. Lembrando de novo, ele tem 28 anos de idade, 1,85 m. Estava jogando pelo Hanoi, equipe da primeira divisão do futebol do Vietnã. Vamos lá. 23 jogos para o João Pedro, 11 deles como titular. Marcou 9 gols, deu 3 assistências, 12 passes para finalização, 46 arremates com 35% de acerto no gol. Ganhou 50% das disputas de bola por cima. Sofreu 31 faltas, acertou 70% dos passes que tentou, tomou um cartão amarelo, não foi expulso nenhuma vez o português João Pedro na última temporada. Fenômeno Azul, conta pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho dos números do jogador. Claro que ainda vai ter mais informação, vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro que, como sempre, tá rolando ele. O nosso cupom FBScout10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como, por exemplo, o uniforme oficial do Clube do Remo, você encontra com desconto, tá bom? Bora seguir com o jogador, pessoal, falar mais um pouco sobre o atual momento de João Pedro, que vem jogando, né? Vinha jogando no futebol do Vietnã, ou seja, é um pouco complexo a gente fazer uma equiparação, né, com o nível técnico do que ele vai encontrar no futebol brasileiro, e ele viveu altos e baixos no futebol asiático, né? Foi um cara que acabou ficando mais no banco de reservas do que sendo titular na temporada 24-25, né? Ele fica no banco em 12, ele entra, né, em 12 partidas das 23 que ele fez, em mais duas ele fica no banco e sequer entra. Ou seja, mais 3, quer dizer, ou seja, ele totalizou 15 jogos ficando no banco de reserva dos 26 que ele foi relacionado. Ou seja, das vezes que ele teve apto para jogo, ele ficou mais vezes sendo um reserva do que um titular no fraco futebol do Vietnã. É bem verdade que nos últimos jogos ele até jogou um pouquinho mais como titular, né, nas últimas partidas da temporada, mas de modo geral foi uma temporada apenas razoável do João Pedro no futebol do Vietnã, tá bom? E será, pessoal, que a parte física pode explicar um pouco essa não titularidade absoluta do futebol vietnamita? Respondendo para vocês, com histórico de lesões, que não. Né, pessoal? Um cara que não se machuca muito, e até já teve registro de lesão no joelho, uma lesão muscular em 2024, 2023, mas de modo geral, não é um cara que sofre bastante com a parte clínica, tá bom? E quando falamos, pessoal, de características, posicionamento e função dentro de campo, o que mais a gente pode falar sobre o jogador português? Vamos lá, com o mapa de movimentação, o mapa de calor do João Pedro, né? Peguei as duas últimas temporadas do jogador, ele é um centroavante, tá, pessoal? Não é um jogador que tende a fazer mais de uma função ali no ataque do Clube do Remo. Ele é até um centroavante que tem uma mobilidade razoável, tá? Um jogador com uma velocidade até boa, é um cara que consegue fazer associações de modo geral, sair um pouco ali do comando de ataque, oferecer uma opção de passe, tentar uma bola em profundidade para os companheiros. E velocidade não é aquele cara que fica preso 100% ali na última linha, dentro da área, mas também não é um centroavante assim de grande refino. Né? É um cara mais para ocupar ali o terço final, se movimentar dentro da medida do possível, mas sempre na última faixa do campo. Ele é um centroavante destro, tá bom? Pessoal que vai entregar um mínimo ali de ocupação da área, um pouco de velocidade acima da média ali para a posição, né? Que a posição normalmente entrega, tá bom? Deixou o like no nosso vídeo, fez um comentário, é muito importante, tá bom? Para o YouTube continuar mostrando o nosso conteúdo. Que tal entendemos, pessoal, por onde jogou o atleta? Nas últimas temporadas ele vem de boa minutagem, muitos gols marcados, quais foram os mercados, né, que ele esteve inserido. Vamos lá, com um pequeno histórico na carreira das últimas 4 temporadas de João Pedro. Eu falei que ele é português, ele é um centroavante de Guiné-Bissau, na verdade. Né, que ele nasceu em Portugal, tem jogado por Guiné-Bissau na seleção e fez a carreira quase toda no futebol português. Mas vamos lá. Temporada 20 e 21, jogando pelo Passos de Ferreira, primeira divisão portuguesa.
30 jogos, 5 como titular, 6 gols, nenhuma assistência. Temporada 21-22, ele começa pelo Passos de Ferreira e depois vai para o Bursaspor, equipe que à época estava na segunda divisão da Turquia. 35 jogos, 22 como titular, 7 gols e uma assistência. Temporada 22-23, jogando pelo Panetolikos, equipe da primeira divisão da Grécia. 30 jogos, 6 como titular, 5 gols e uma assistência. Temporada 23-24, ainda na Grécia, 36 jogos, 16 como titular, 6 gols e 3 assistências. Então é um cara que rodou bastante, né, pessoal? Jogou em futebol português, futebol turco, futebol grego, futebol do Vietnã. E na maioria das vezes, ele foi apenas uma peça de elenco nessas equipes. Por onde ele passou, ele até faz uma quantidade razoável de jogos em todas essas temporadas, mas a grande maioria sempre vindo do banco de reservas, nunca tendo uma grande sequência assim como um jogador de fato importante, de fato titular, tá bom? Voltando para mim, pessoal, reta final do nosso vídeo, o que eu acho dessa contratação João Pedro, reforçando o Clube do Remo? Bem, galera, é uma aposta curiosa, um nome diferente. O Clube do Remo está apostando, né? Um centroavante português, com naturalidade de Guiné-Bissau, né? Um cara que faz parte da seleção de Guiné-Bissau, não que seja assim, um grande feito, né? Jogar pela seleção desse país. Mas assim, eu acho que é um cara que até tem potencial para ajudar e tal, mas é difícil a gente crer que ele vai chegar e vai mudar o nível, né? Do Clube do Remo. Um cara que jogou na Grécia, um time pequeno da Grécia, segunda divisão na Turquia, no futebol português, estava no Vietnã, agora em todos esses lugares. É um cara que vai mais sendo uma peça de elenco, mais um reserva do que propriamente titular. Eu acho que a Série B, hoje, no nível de Série B+, né, que é o Clube do Remo, que está querendo subir para a Série A, a gente exige talvez um pouco mais de competitividade, um cara que chegue no nível um pouco melhor. Ele está vindo de pré-temporada, sem clube, né? Não vai demorar para entrar no ritmo. Sinceramente, pensando em 2025, não é um nome que me empolga. Eu acho difícil o João Pedro chegar e conseguir ser uma peça diferente para o Clube do Remo, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você, torcedor, se gosta dessa contratação, concorda ou discorda da minha opinião, conta pra mim nos comentários. Beleza? Fechei a tampa do nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos e não esqueça de ativar o sininho porque vem muito mais scout por aí. Valeu!